Você sabia que existem remédios que podem machucar o seu rim? E o grande problema de machucar o rim é que o rim ele tem muitas funções importantes para a gente ficar saudável e se manter vivo. O rim é responsável de fazer a gente não ficar desidratado e tampouco da gente ficar cheio de líquido no corpo, retendo água. O rim é importante para manter os eletrólitos do nosso sangue controlados. E os eletrólitos são aqueles que você já conhecem: sódio, potássio, magnésio, cálcio e vários outros eletrólitos e sais muito importantes para o nosso corpo. O rim ele também consegue produzir hormônios que ajudam a manter nossa pressão legal. O próprio rim ele participa de funções importantes para os nossos ossos, evitando a osteoporose. Então, se o rim fica doente, todas essas funções que a gente comentou e várias outras que eu não citei ainda acabam sendo prejudicadas. Então, se você quiser saber sobre esses 5 medicamentos que podem lesionar o seu rim, fica até o final do vídeo que eu vou comentar e explicar cada um deles aqui para vocês. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato e eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Canal este, aliás, que está sempre postando vídeos sobre saúde. Se você não quiser perder nenhuma das dicas, se inscreve aí já no canal e ativa o sininho de notificações para você estar recebendo sempre um aviso no seu celular quando eu postar vídeo novo. Além disso, não se esquece, curte o vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que você gosta desse tipo de assunto sobre saúde e ele continuar te entregando. Muitas vezes você já é inscrito, você já ativou o sininho, mas pelo fato de você não curtir, o YouTube entende que você parou de gostar desse vídeo e ele para de te entregar os meus vídeos. Deixe também no comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo, que é muito importante. Pessoal, como eu comentei, o rim ele é muito importante porque ele tem muitas funções no nosso corpo. Não é só produzir urina, não. O rim ele funciona para muitas coisas. Ele produz hormônio, ele ajuda a eliminar substâncias que não podem acumular no nosso corpo. Por exemplo, tem uma substância que é produzida lá no músculo chamada creatinina e tem outra chamada ureia. Elas não podem acumular no nosso sangue porque elas são muito tóxicas para o nosso sangue. Se a gente está com a ureia e a creatinina muito alta no sangue, significa que o rim não está conseguindo fazer o papel dele direito de eliminar essas substâncias. E qual que é o problema do rim parar de funcionar desse jeito? O grande problema é que a gente tem o risco, graças a esses medicamentos que eu vou citar aqui para vocês e outras condições, óbvio, né? Tem doenças que também machucam o rim, que é de entrar em uma insuficiência renal crônica, que é quando o rim já não consegue mais trabalhar direito, ele não dá conta de desempenhar suas funções e para a pessoa poder se manter viva e saudável na medida do possível, ela precisa passar por hemodiálise. E a hemodiálise, ela não é uma coisa que ninguém deseja. Afinal de contas, você vai ficar ali numa cadeira ou numa maquinha por muitas horas com uma máquina filtrando o seu sangue, fazendo aquele papel que o rim faz, de filtrar o sangue, tirar do sangue o que é desnecessário e manter no sangue apenas aquilo que é necessário. Então, se você não quiser ter essa perda, fica de olho nesses medicamentos que eu vou comentar aqui para vocês. Só que antes de mais nada, eu quero lembrar vocês, não é para você pegar o remédio que foi indicado ali pelo seu médico e parar de tomar. O foco do vídeo é tentar lembrar vocês de não se automedicarem. Tem muito paciente que fala: mas o médico já me tratou, já me deu esse remédio aqui uma vez lá atrás e eu acho que agora eu tô com a mesma doença, eu acho que eu tô com o mesmo quadro, então eu vou tomar o remédio de novo. Muitas vezes era outra coisa, não tinha nada a ver e o paciente está se automedicando. E aquele remédio acaba machucando o rim dele e lá na frente vem as consequências. Então o foco não é mandar você parar de tomar o remédio, é explicar quais são os medicamentos que podem estar machucando o rim caso você tenha algum grau de lesão. E também, para você que já tem alguma doença renal, lembre-se, quando você receber esses medicamentos, não esqueça de dizer para o seu médico: doutor, eu tenho já um problema de rim, eu já tenho uma lesão renal, e o médico vai entender que aquilo significa que ele precisa diminuir um pouquinho a dosagem do remédio. Muitas vezes as pessoas com rim saudável recebem ali 500 miligramas de um medicamento. Só que se você tiver lesão no rim, você vai receber menos, 200 miligramas, por exemplo. Então é importante o médico saber dessa condição para ele poder reduzir a dose e não machucar ainda mais o seu rim. Um dos medicamentos que pode machucar os seus rins são os antihipertensivos de 2 grupos diferentes. Tem um antihipertensivo do grupo dos IECA e tem os antihipertensivos do grupo do ARA2, né? No grupo do IECA a gente tem ali o enalapril, captopril e no grupo do ARA2 a gente tem a losartana e a candesartana e alguns outros. O importante é você entender que se você não tiver nenhum grau de lesão renal, ou seja, o seu rim agora está saudável, esses medicamentos eles protegem o rim contra futuras lesões, porque eles melhoram um pouquinho o fluxo sanguíneo para o rim e eles facilitam o trabalho do rim. O problema é, na verdade, quando
você já tem algum grau de lesão renal. Então, se você já tinha lesão renal porque você não bebia muita água, você teve, por exemplo, vários quadros de pedra no rim, isso foi machucando o seu rim aos poucos, esses medicamentos precisam ser retirados e colocados outros medicamentos para sua pressão alta. Então, se é o seu caso, consulte o seu médico e comente para ele sobre isso. Outro medicamento que pode machucar o rim é o grupo dos fibratos, os medicamentos que são usados ali para baixar os triglicerídeos. Tem alguns estudos que relatam que os pacientes têm maior chance de lesão renal quando eles consomem fibratos. Outro grupo de medicamentos são os medicamentos protetores gástricos, como por exemplo, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Esses medicamentos, eles podem também machucar o rim. Inclusive, teve um estudo que saiu há um tempo atrás que revelou que os pacientes que consomem esse tipo de medicamento para protetor gástrico, eles têm de 20 a 50% mais chance de levar a uma lesão renal do que os pacientes que não tomam esses remédios. Volto a ressaltar, imagina que você recebeu a prescrição de omeprazol porque você está com gastrite e você precisa tomar alguns antibióticos para matar aquela bactéria no seu estômago. Mas ao mesmo tempo que você está tomando um antibiótico para matar a bactéria no estômago, você precisa de um protetor gástrico, como o esomeprazol ou o omeprazol, para não machucar o seu estômago. Então, no seu caso, não é ideal você simplesmente retirar esse medicamento, parar de tomar o omeprazol sem consultar o seu médico, porque senão consequências virão. Esses antibióticos que estão matando a bactéria ali vão acabar machucando o seu estômago porque você não está mais com um protetor gástrico. Então, o importante aqui é você sempre consultar o seu médico. Lá no finalzinho do vídeo, eu vou dar algumas dicas para você que está consumindo qualquer um desses remédios evitar a lesão no seu rim. Então, fica ligado. Outro grupo de medicamentos que podem machucar os seus rins são os antivirais. Então, antivirais como a ciclovir, por exemplo, eles podem aumentar o tamanho do rim, causando pequenos inchaços no rim. E os medicamentos antirretrovirais, que são aqueles medicamentos usados para pacientes com HIV, também podem machucar o rim porque eles são nefrotóxicos. Mas uma coisa importante que eu tenho que falar aqui, se você tem HIV, não pare de tomar o seu antirretroviral. O antirretroviral justamente serve para que a sua defesa não diminua muito. A gente dá medicamento antirretroviral para o paciente com HIV para ele não ficar sofrendo do que a gente conhece como AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência, quando a imunidade está muito baixa. Se você parar de tomar antirretroviral, a sua imunidade vai baixar muito e isso é perigoso para o seu corpo, porque qualquer infecçãozinha de garganta pode ser mortal. Então, não pare de tomar o antirretroviral. O importante é você saber que ele pode machucar o seu rim e fica de olho nas dicas que eu vou dar no final do vídeo para você evitar essa lesão renal. O quinto grupo de medicamentos que nós temos aqui são os antibióticos. Existem muitos antibióticos que acabam lesionando o rim. E sabe por que isso acontece, pessoal? Porque muitos desses medicamentos, eles são eliminados do nosso corpo pelo rim. Então, eles têm que passar lá, serem filtrados e aí o rim elimina eles do corpo pela urina. É por isso, às vezes, que quando a gente consome algum remédio, a urina ela sai um pouquinho mais escura, mais alaranjada. Justamente porque o rim está trabalhando mais para eliminar aquela substância do corpo. É por isso que o ideal é você consumir bastante água quando você está tomando esses medicamentos. E são vários os tipos de antibióticos que podem causar essa lesão. Podem ser os aminoglicosídeos, podem ser as sulfas, podem ser as quinolonas. Existem vários grupos de antibióticos que têm essa capacidade. Alguns acabam causando inchaço no rim, outros acabam criando alguns cristais. As sulfas, por exemplo, elas criam alguns cristais na urina que são mais difíceis de ser eliminadas e isso facilita a formação de alguns cálculos renais. Então, fica de olho nesse detalhe. Eu deixei aqui do lado aparecendo os medicamentos para você ter uma noção de quais antibióticos podem causar essa lesão. Tá, doutor, mas o que eu faço então se não é para parar de tomar um remédio? É muito simples. Se você está tomando esse remédio, é por algum motivo, se foi por indicação médica. Então, se o médico te passou ele quer tratar e resolver um problema que está acontecendo no seu organismo. Para você não chegar ao quadro de lesão renal, então você precisa consumir bastante líquido durante o seu tratamento. Não esquece que a gente precisa sim tomar bastante água para isso poder facilitar o trabalho do rim e a nossa urina não sair muito concentrada, ou seja, não sair muito escura. Então tome bastante água justamente para evitar essa lesão renal. Quanto mais água no seu corpo, mais fácil para o rim eliminar aquele remédio do corpo sem ele se machucar. Então a nossa saída é sempre beber bastante água. Também não se esqueça de alguns medicamentos a mais ali que podem machucar o corpo e você não deve tomar enquanto você está tomando esses remédios. Por exemplo, nada de consumir laxante enquanto você está tomando esses remédios que você tem aqui, porque os laxantes fazem você desidratar e ao desidratar, o rim acaba produzindo aquela urina muito escura, muito alaranjada, às vezes até escura, lembrando Coca-Cola. Isso é muito perigoso para o rim. Nada de laxante durante esse período. Aliás,
Aliás, se você costuma ter o intestino preso, ficar tomando laxante também não faz bem. Então o ideal é você ir no médico e descobrir a causa do seu intestino preso. Dias atrás eu comentei na minha rede social, lá no Instagram. Se você não me segue, é só procurar lá, @dr.cristianmorato, que eu comentei justamente sobre esse medo que os pacientes têm de ir no médico. Pessoal, vocês não têm que ter medo de ir no médico. Tem muita gente que fala, eu não vou no médico, eu tenho medo da doença que ele vai me dar. Na verdade, ele não vai te dar a doença, né? A gente quer resolver a doença que você está sofrendo. A doença no seu corpo já está estabelecida, a gente só vai te dar o diagnóstico, só vai dar um nome para o seu problema e o tratamento. Então não fica com aquele medo de você ir no médico. Como eu já comentei uma vez aqui no canal para vocês, infelizmente eu perdi um primo para diabetes alguns anos atrás, porque ele não comentou para ninguém da família que ele estava doente, né? Ele não foi no médico e ele acabou falecendo de complicações da diabetes. Então ficar com medo de ir no médico é só perigoso, ele só vai piorar o seu estado de saúde. Então nunca se esqueça, consulte o seu médico, que é muito importante. Vocês gostaram dessa lista de medicamentos aqui? Vai ficar de olho nesses remédios e vai tomar bastante água quando você começar a tomar eles? É isso o intuito do vídeo. Não esquece, bastante líquido quando você tiver com tratamento de algum desses medicamentos. Deixa no comentário ali dizendo o que você achou do vídeo. Além disso, também coloca de que cidade você assistiu esse vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou recomendar 2 vídeos aqui para vocês. Em um vídeo eu comentei sobre os benefícios do magnésio. O magnésio é um suplemento muito bom porque ele ajuda o nosso corpo demais, ele pode mudar a sua vida. Dá uma conferida nesse vídeo. Em outro vídeo eu comentei sobre um remédio que ajuda as pessoas a parar de fumar e que as pessoas poderiam conhecer um pouquinho sobre ele. Clica ali no card também. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.